Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado por todas as coisas. A Ele a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Tomem um assento, irmãos. Que bênção poder começar a semana desta forma, reconhecendo que Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus forte, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz. Promessa dele, ele de maneira preciosa trouxe às nossas vidas a condição de paz, que não foi promovida pelos nossos corações, mas nós recebemos como um presente, como graça, como favor que nenhum de nós merecíamos. A Ele a honra e a glória, irmãos. Seja Deus louvado para sempre. Irmãos, estamos ministrando de forma sequencial a exposição do livro de Neemias, e nesta manhã nós iremos olhar para o capítulo 5, a partir do versículo 13, iremos fechar o capítulo 5 nesta manhã, livro de Neemias, capítulo 5, leitura a partir do versículo 13, eu quero te convidar a estar acompanhando a leitura desses versículos que nos restam do capítulo 5 do livro de Neemias. Nos diz a palavra: também sacudi o meu regaço, ou seja, os meus joelhos, a minha estabilidade, eu resolvi me movimentar, agir, sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz. Toda a igreja comigo, porque por causa do temor de Deus, aleluia. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava cada dia eram bois, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Toda a igreja, versículo 19, todos juntos: lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz a esse povo. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, por esta porção, por esta palavra, pela continuidade desse capítulo 5, e que nesta manhã, por certo, aprenderemos mais, ó Pai. Por esta razão te pedimos, clamamos ao Senhor: ilumina as nossas mentes, nos dá sabedoria, nos dá o discernimento. Aplica esta palavra, usa-me como instrumento dócil em tuas mãos, como boca do Senhor, para alimentar, abençoar, edificar, renovar a caminhada de cada um dos que estão aqui no templo, daqueles que acompanham pela internet. Usa-me como instrumento em tuas mãos, assim oro e já te agradeço. Aleluia, amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos nesse capítulo 5 de Neemias, a última ministração aqui na igreja. Nós falamos que Neemias está saindo aqui de um conflito interno, e ficou claro para a gente que quando o inimigo não consegue nos atacar de maneira externa, quando os ataques e as investidas externas não logram êxito, o inimigo se levanta de maneira interna. Ele tenta desestabilizar, ele tenta criar
um caos. E nós estudamos na última ministração que o que promoveu este caos foi, sem dúvidas alguma, foi o egoísmo que começa a tomar conta dos corações. Desejo de se autossatisfazer. E nós sabemos que o fim principal de todo homem é a glória de Deus. A primeira pergunta do breve catecismo reclama isso de nós. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus, honrar a Deus, exaltar a Deus. Toda outra premissa, toda outra ideia que tome o nosso coração foge ao princípio basilar, básico de todo cristão, que é honrar a Deus com palavras, com pensamentos, com atitudes, com ações e reações. Nós precisamos honrar ao Senhor. E fica claro às nossas vidas, irmãos, quando nós lemos a última perícope, a última sessão do texto, até o versículo 12, que homens se levantam para desestabilizar, para tirar essa calmaria, esta paz, neste processo de construção dos muros que estavam derribados. Assim não é, irmãos, em nossas vidas, quando nós nos comprometemos com Deus, o inimigo se levanta. Deixa-me dizer uma coisa: Deus não está satisfeito com o nosso compromisso com Deus. Você entende isso? Perdão. O inimigo não está satisfeito com o nosso compromisso com Deus. Deus sim. E muito. Graças a Deus por isso. Ele reclama isso de nós através da Escritura. Devemos obedecer, devemos ter vida santa. Santidade é um processo. O inimigo não, ele fica extremamente raivoso. E nós percebemos isso. Aqui o desejo de explorar, de retirar, nós já estudamos isso. É só um pano de fundo para a gente aqui, de forma introdutória, como introito. E aí, o que Neemias faz? Nós estudamos, Neemias identifica o problema, mas ele não é apenas um identificador de problemas. Nós temos muitos identificadores de problemas na igreja. Neemias identifica, mas Neemias é instrumento de Deus para resolver. Amém, meu irmão? Sejamos instrumentos de Deus para a resolução dos problemas. E Neemias diz a Deus: Deus, usa-me. E Neemias é usado por Deus. E Neemias resolve o problema. E é interessante como nós fechamos, irmãos, a sessão final, verso 12. Neemias chama aqueles homens que se comprometeram a não mais explorar os necessitados, que eles deveriam se comprometer diante da congregação. Me chama a atenção, irmãos, nada na Bíblia é por acaso. Os nossos votos, os nossos compromissos devem ser fincados diante do altar, diante da presença de Deus, irmãos. E o versículo 12 nos diz isso, para a gente entrar aqui no verso 13. Olha comigo, Neemias convida os inimigos e eles se comprometem diante da congregação. Aqui um juramento proferido diante da assembleia, pelo que eles haviam testemunhado ou falado, e eles estavam agora com testemunhas. Olha o verso 12, então responderam: restituiremos e nada lhe pediremos, faremos assim como dizes. Então Neemias chamou os sacerdotes e os fez jurar que fariam segundo eles haviam prometido. Ou seja, havia ali um compromisso, irmãos. Qual é a reação de uma congregação, de uma assembleia, diante de um compromisso? Louvor a Deus. Louvor a Deus. É interessante, irmãos, que o verso 13 começa, queridos, nos apresentando o comportamento de um homem temente a Deus. Eu quero pensar com vocês nesta manhã, olhando para esta sessão, sobre o comportamento de um homem, de uma mulher, de alguém que se diz crente, que teme a Deus. Alguém que teme a Deus tem posturas diferentes, tem atitudes diferentes. Neemias é aqui para todos nós um exemplo de alguém que teme, que tem temor, que tem intimidade, que tem compromisso com Deus. Se não vejamos, irmãos, o verso 13 começa dizendo que a congregação traz o eco solene
daquilo que esses homens se comprometeram diante da assembleia. Olha o verso 13, o texto diz que Neemias sacode o corpo, ou seja, se compromete em trabalhar, diz ao Senhor Deus: Deus, a minha vida, o meu corpo, o meu tempo, a minha dedicação, eu quero dedicar ao Senhor, ao trabalho, de tal forma que Neemias não faz isso sozinho. Ele convoca a congregação, ele convoca a igreja. Neemias é o líder, Neemias é aquele que toma a frente, Neemias é aquele que diz: vamos, estamos juntos, eu não vou sozinho, eu preciso da cooperação, da participação efetiva de todos nós. Nós não podemos estabelecer uma relação com Deus inerte, letárgica, nós precisamos agir. E o verso 13, que é um canto de louvor, nos revela que enquanto nós cantamos, nós trabalhamos. Enquanto nós celebramos, enquanto nós reverberamos os nossos compromissos, nós trabalhamos, irmãos. Todos nós fomos chamados ao louvor e ao trabalho. Amém, meu irmão? Tem gente que só quer louvar. Porque é mais tranquilo, né, irmãos? Vir para a igreja, cantar algumas músicas, e na hora do trabalho Deus envia outro, não a mim. Isaías não disse isso, disse: envia-me a mim, Senhor. Neemias tinha compreensão disso, irmãos. Olha o verso 13, diz: assim o faça Deus. Ele pede para que Deus incomode. A minha oração nesta manhã é que Deus incomode os corações aqui, que Deus desperte, que Deus possa mover o nosso coração. Percebem? Neemias diz: olha, Deus, que o Senhor possa me sacudir, tira-me da minha comodidade. Eu quero que o meu regaço, que a minha estabilidade seja sacudida. Mas Deus faz isso também com os outros. Faz isso, Senhor Deus, com os que caminham comigo. Faz isso com os que estão ladeando a minha caminhada. Faz isso com eles e com a casa deles. E olha o verso 13: e de seu trabalho a todo homem que não cumprir essa promessa, Deus, visita, pesa a mão. Irmãos, vocês percebem que habitualmente nós só queremos palavras de bênçãos? Neemias se levanta para dizer: Deus, se esse povo não quiser trabalhar, visita a casa desse povo, pesa a mão. Você já pensou se eu viesse aqui dominicalmente, começasse a orar pela igreja? Deus, quem não está trabalhando na igreja, pesa a mão e traz um caos para essas famílias. Quem queria essa oração? Diga a verdade. Neemias fez ela. Neemias fez esta oração. Neemias era um líder, irmãos. E Neemias sabe de que é concomitante louvor e trabalho. Porque se só tiver louvor, vira religiosidade, irmãos. Eu conheço muitas pessoas religiosas, são sacrossantas nesse processo litúrgico, conseguem observar as nuances dos processos litúrgicos, mas são tão letárgicos e preguiçosos e não dedicados ao trabalho. São religiosos. Neemias está aqui exortando e denunciando essa letargia, esta religiosidade que é pesada, que mata, irmãos, que mata. Porque pensem comigo, se a nossa vida religiosa resumisse apenas ao domingo, era pesado o coração. Só domingo, às vezes você até fica com preguiça de vir para a igreja. Mas a vida religiosa é muito mais do que isso. E Neemias diz: olha, Deus vem, que esse povo seja sacudido e despojado. E olha a resposta da igreja, da congregação, da assembleia ali, versículo 13: e toda a congregação respondeu, amém. E toda a congregação respondeu, amém. Olha o que você está dizendo aí, meu irmão: vou trabalhar, Senhor. Qual é o seu ministério na igreja? Em que parte da igreja você tem se envolvido? Quando o líder chama: vamos caminhar nas ruas evangelizando, você tem vindo, irmão? Quando a igreja é convocada, você diz: aqui estou eu. Quando os casais são convocados, você fala: estou aqui, pastor, vamos trabalhar. Neemias diz: Senhor, quem não tem dito amém, não tem respondido e tem correspondido a esse chamado, Deus pesa a mão. E diz a palavra que
que toda a congregação respondeu, mas eles fizeram algo que faz parte da caminhada religiosa. O amém, o termo, vocês sabem, diz assim seja. Em outras palavras, sabe o que é o assim seja? Que o Senhor faça tudo o que tu disseste. Olha o que você falou nesse instante, amém. Deus faz tudo que o Senhor disse, que você disse, Neemias. Ou seja, se a gente não trabalhar, o Senhor vai pesar a mão, assim seja. Pesa a mão, Senhor. Mas é interessante, irmãos, que Neemias é apresentado aqui como exemplo de alguém que, se você prestar atenção, a sociedade bíblica coloca o tema como o bom exemplo de Neemias. Eu coloquei como tema do sermão, um homem temente a Deus. O que movia o coração de Neemias a servir como exemplo, é porque ele celebrava as suas conquistas e reconhecia a bondade do doador dessas conquistas, Deus. E Neemias não fazia isso sozinho, Neemias convocava, é aquele culto de ação de graças, irmãos, em que Deus nos abençoa e nós reunimos os amigos e a congregação e nos sentimos felizes por isso, porque nós celebramos, reconhecemos a origem da bênção, que é divina. É bom celebrar, é bom se comprometer, é bom caminhar. E é interessante que o texto que lemos nesta manhã nos diz que Neemias, ele governou 12 anos. Foram 12 anos de temor a Deus, de convicção da sua fé, de compromisso, de testemunho. O reverendo Hernandes Dias Lopes irá nos dizer em seu comentário, dizendo, olha, Neemias era tão comprometido com Deus, porque ele enxergava a vida pela ótica espiritual, de tal forma, que durante o seu período e o seu mandato de 12 anos como governador, e depois durante seu segundo mandato, Neemias sempre usou seus privilégios de liderança, de governador, para ajudar as pessoas, e não as pessoas para ter privilégios. Percebem? Alguém que é temente a Deus, ele não usa as pessoas para ter privilégios, mas ele ajuda as pessoas. O homem temente a Deus é diferente, irmãos. Ele influencia, ele marca presença. Ele traz benefícios ao contexto em que ele está inserido, ele traz benefícios à família, ele traz benefícios ao trabalho, ele traz benefícios à igreja, ele traz benefícios a uma sociedade corrompida. O homem temente a Deus tem uma pegada diferente, irmãos, é diferente. Ele tem temor, ele tem submissão, ele tem percepção do que a palavra reclama em relação ao seu comportamento. Eu queria, sem delongas, irmãos, o tempo urge, eu queria destacar 3 coisas que esta sessão nos aponta em relação ao homem que é temente a Deus. Percebam, o texto irá nos explicar, do verso 13 ao verso 15, o texto diz que um homem temente a Deus está comprometido com o próximo. Verso 13 ao verso 15, o texto nos diz que esse homem que é temente a Deus, que aqui neste caso é Neemias, ele era alguém extremamente comprometido com o próximo. Lhe pergunto, você é comprometido com o próximo? O texto nos diz que Neemias, que tinha privilégios, ele não usufruiu de alguns privilégios que teria como governador persa de uma província. E ele vai dizer isso no verso 14, a continuidade nos diz, ele não usa os seus privilégios para benefício próprio. Ele diz, ele usa para abençoar pessoas. Olha o verso 14 diz, também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Aqui, irmãos, só para a gente entender, havia uma cota estipulada de gêneros, era contextual aqui, alimentícios, para manter a chancelaria, a liderança, a governança. Estávamos aqui em um período de caos, de crise econômica. Todo ser humano, em sua sã consciência, que poderia ter os privilégios como governador, pensa comigo, iria usufruir disso. Neemias abre mão disso. Neemias, permito a expressão, se mistura diante dos necessitados. Neemias não nega a sua origem. Neemias se iguala com seus patrícios.
Neemias tem consciência que não poderia usufruir dos privilégios em detrimento a um povo que ele amava, que ele defendia, que eram filhos do mesmo Deus. Neemias não faz isso, irmãos, embora fosse governador. Percebam, Neemias abre mão do sustento do império persa. Por quê? Porque ele diz assim: eu preciso pensar no próximo. As benesses deste mundo nos afastam muitas vezes do próximo. Os benefícios, irmãos, nos afasta. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja, de alguém que é abençoado, que é beneficiado por Deus, que é agraciado pela provisão, e muitas vezes esquecemos daquele que necessita, daquele que carece. Neemias toma uma postura diferente, porque Neemias temia a Deus. E vejam, ele vai dizer que nem sempre foi assim. Há um ciclo, há um posicionamento cíclico aqui, de que outros governadores não fizeram isso. Olha o verso 15, verso 15, os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram o povo, tomaram o pão e vinho, além de ter os benefícios, eles tomam, além de 40 ciclos de prata. Esse ciclo, ele era diário, irmãos, para o trabalhador. Além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz. Porque toda igreja comigo, por gentileza, por causa. Dá para a gente ler mais forte, né, irmãos? Pelo amor de Deus, bem forte. Por causa. Há um diferencial aqui, o temor a Deus. Não é porque você é bonzinho, não, querido. Não é porque você olha para as pessoas, porque você é bom, nada disso. Nós acabamos de cantar: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Nós fazemos isso como resposta à bondade de Deus. Não há em nós nada de bom. Isso é resposta, e diz a palavra que diferentemente eu não fiz, não porque eu era bonzinho, Neemias disse, mas por causa do temor, irmãos. É interessante, queridos, que Neemias diz que assumiu, interessante isso, os custos da manutenção da estrutura administrativa que estava em suas mãos, com outra perspectiva, olhando o próximo, porque ele tinha temor a Deus. Aqui a primeira lição para a gente é que alguém que é temente a Deus, irmãos, é alguém que olha o próximo. E aqui, entendam, aqui é uma palavra para igreja. Aqui um contexto de pessoas que conheciam a Deus, que estavam trabalhando na obra de Deus. E Neemias diz: olha, não esqueçam o próximo, olhem para o próximo, estejam atentos ao próximo, sejam tementes a Deus. Neemias contrariou as tendências anteriores dos antigos governadores, que eram pessoas que não estavam temendo a Deus. E Neemias disse: eu estou fazendo isso porque eu temo a Deus. Irmãos, se nós tememos a Deus, nós precisamos olhar para o próximo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, bem prático. Para quantos irmãos você ligou essa semana preocupado com ele? Pergunta retórica. Em relação a você orou por quantos irmãos nessa semana? Vocês percebem que é mais fácil louvar do que trabalhar? Para louvar tem muita gente, para cantar está cheio, para celebrar a Deus, amém. Deus, que o teu Santo Espírito incomode os nossos corações em nome do Senhor, sacuda a nossa alma. Essa igreja é isso. Vocês percebem que é muito mais do que se reunir liturgicamente aos domingos e cantar algumas músicas. É bom, irmãos, faz falta, mas é muito mais do que isso. Quanto tempo nós investimos nesta semana para orar? Eu não estou dizendo nem visitar, mas orar pelo próximo. Neemias se preocupava com o próximo por um detalhe que para mim é definitivo: ele temia a Deus. Ele fazia não porque era bom, porque era bonzinho, porque era alguém, um vaso diferente, nada disso, porque ele temia a Deus. Segunda verdade, o texto apresenta para a gente, é que esse homem temente a Deus, além de pensar no próximo, ele pensa de maneira generosa, irmãos, versos 16 a 18.
Além de se preocupar, ele era generoso, ele anda mais uma milha, ele caminha mais uma milha, além de lembrar, além de se preocupar, além de não ter as benesses do reino, como governador do Império Persa, Neemias diz, olha, muito mais do que isso, eu preciso usar os recursos que eu tenho em generosidade, além de não viver à custa do Império Persa. Neemias estava envolvido num labor fatigante, que requeria dele enorme sacrifício pessoal. Olha comigo o versículo 16. Antes, também na obra deste muro, eu fiz reparação. Irmãos, olha aqui para mim, estou falando de um governador. De um governador. Estava fazendo, sabe o quê? Vamos, bem prático. Estava carregando cadeira. Estava lavando um colégio para um evento da igreja. E com prazer. É o pastor da igreja jogando água ali nos corredores e dizendo, seja bendito o nome do Senhor, que bênção, que bom. É o líder que se sente útil na casa de Deus, que não se coloca num posto de clero ao povo, que não há uma separação, isso já acabou, houve uma ruptura, a reforma protestante foi uma ruptura, e nós defendemos hoje o sacerdócio universal, diante de Deus todos nós somos iguais, aleluia. Acabou isso, irmãos. O clero de um lado e o povo do outro, nada disso. Neemias disse, olha, eu sou governador, mas eu estou de maneira fatigante, na mesma causa, com os mesmos propósitos. E vejam, irmãos, olha para o verso 15 ainda, 16, a terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Olha, vem comigo, o líder convoca, chama, agrega, liga. Aqui nós não estamos olhando para assessores ocasionais, que na hora da administração estão ali, não, é para o trabalho, para arregaçar as mangas. Neemias, você vai, estamos juntos. Eu quero aqui fazer um registro, louvar a Deus pelo conselho da nossa igreja, que tem arregaçado as mangas, tem dito a tudo aquilo que nós temos apresentado como proposta, tem dito, seja bendito, para a glória de Deus, seja bendito o nome do Senhor. Amém, irmãos? Louvar a Deus pela nossa junta diaconal, que tem trabalhado, pelos nossos líderes. Tem que ter comunhão, tem que ter sintonia. É como se, em outras palavras, esses homens saíram de suas torres, dos seus impérios e trabalharam. O texto nos diz que os meus moços, aqueles que ladeavam a minha liderança, trabalhavam na reconstrução dos muros. Sabe de quem eu lembro? Do nosso maior exemplo, Jesus. Se você ler depois com calma, Lucas capítulo 22, aquele contexto em que Cristo disse que eu estou entre vocês como quem serve. Nós estamos aqui para servir, irmãos. Você entende isso, amém? E um serviço de generosidade, irmãos. Neemias e seus líderes estavam nessa mentalidade. Vejam, olha o que ele faz. Verso 17, vamos caminhar. Alguém que teme a Deus, além de se preocupar com o próximo, é alguém que é generoso. Olha para o verso 17, diz a palavra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram o que de Neemias, irmãos? Hóspedes. Interessante, eu estava lendo o comentário do Adam Clarke, e Adam Clarke diz assim, olha, o texto não diz a origem das economias de Neemias, porque se ele abre mão das benesses do Império Persa, ele deixa de ter ali uma renda. E aqui especulações, de onde vem essa renda de Neemias? Porque, irmãos, o texto diz que ele estava sustentando, ele preparava, verso 18, olha comigo, verso 18, todos os dias era um boi, 6 ovelhas escolhidas, a minha custa, eram preparadas aves, de 10 em 10 dias, muito vinho, de
todas as espécies, nem por isso exigir o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Como é que eu vou cobrar desse povo se eles estão precisando de ajuda? Nos diz a palavra que Neemias sustenta 150 pessoas, nobres, magistrados, do seu bolso, irmãos. Que homem generoso. Aí Adam Clarke levanta, de onde vem o sustento de Neemias? Ele faz aqui algumas suposições. Quem sabe Neemias era de uma família rica, estava usando seus recursos da família para sustentar essas pessoas. Quem sabe, como copeiro do rei, o seu salário era muito bom, era muito bem remunerado. Ele sustentava a sua mesa por meio desse dinheiro, dessa remuneração. Ele vai dizer mais, Adam Clarke, quem sabe ele tinha um projeto agrícola aqui, uma agricultura bem preparada, e ele custeava essas despesas. Irmãos, o texto não diz nada disso. Mas pensemos que ele tinha uma fonte lá, era de uma família rica, ou ele tinha um projeto agrícola bem de ponta, e tinha um benefício rentável aqui. Irmãos, nada disso furta a realidade que Neemias era generoso, irmãos. Ele sustentava, ele alimentava, ele caminhava, ele dava, ele servia, ele oferecia, ele não pedia nada em troca. E como isso serve de lição para o meu coração, muitas vezes nós somos tão lentos em ajudar, em prover, em cooperar, em dividir, em partir. Nós queremos para nós mesmos. Neemias é um exemplo para todos nós, para apontar as nossas vidas de que se nós tememos a Deus, nós precisamos viver a realidade da generosidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente terminar esse segundo ponto. Você tem sido generoso, irmão? Nós estamos vivendo a generosidade ou estamos preocupados com nós mesmos? Pensa comigo, é custoso isso aqui. Alimentar do seu próprio bolso. Mas ele estava disposto a fazer. Por quê? Neemias temia a Deus. Neemias temia a Deus. Isso me daria muitas realidades a pensar sobre ajudar o próximo, primeiros da fé, como diz a palavra, mas tantos outros que carecem, precisam. E às vezes nós estamos preocupados com nós mesmos. Que exemplo, que líder generoso, irmãos, que chama para perto dele, que não se omite diante das realidades. E aqui, irmãos, o cronista não fala de onde era essa renda, essa fonte de sustento, mas o texto reclama de nós a compreensão de que ele era generoso, irmãos. Um homem e uma mulher tementes a Deus são pessoas generosas. A segunda verdade é que, além de orar e se preocupar com o próximo, ele era generoso. Percebam, Neemias não pegava o microfone e dizia assim: olha, eu sou generoso. Neemias não chamava o Instagram da época para fazer uma live ao vivo para dizer que ele estava beneficiando as pessoas. Pelo contrário, ele apontava a quem deveria ser dado honra e glória. Última verdade que o texto apresenta é que um homem temente a Deus, irmãos, trabalha para a aprovação de Deus. Trabalha para a aprovação de Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? Nós trabalhamos para o Senhor. Às vezes ninguém vê, irmãos. E tem gente que gosta de ser visto. Não precisa, irmão. Às vezes o líder falho, limitado, esquece de apontar que você trabalhou para Deus. Não precisa. Deus vai honrar. Você crê nisso, meu irmão? Eu creio. Deus vai honrar na hora certa. Deus vai levantar. Olha o verso 19 para a gente fechar aqui esta sessão. É que um homem temente a Deus, além de se preocupar com o próximo, além de ser generoso, um homem temente a Deus, e o diferencial é de fato no texto, o centro dessa sessão é porque ele temia a Deus, ele trabalha para a aprovação de Deus. Vamos ler juntos o verso 19 para a gente fechar, irmãos. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto fiz. Amém, meu irmão? Sabe a quem ele recorre? A Deus. Sabe de quem ele quer a aprovação? De Deus.
Quem sabe aqueles que estavam sendo beneficiados pela generosidade de Neemias nem agradecia, quem sabe aqui. Estavam ali comendo, num automático, irmãos. Entra lá, come, sai, trabalha, constrói o muro, volta de novo, come mais um pouquinho, sai. E Neemias estava ali dizendo, às vezes entra e sai e nem agradece. Automático, nós nos acostumamos com as benesses, com a bênção, não é verdade, irmãos? Às vezes esquecemos. Lembra dos 10 leprosos? 10 foram curados. Quantos voltaram, irmãos? Um só. Enquanto precisavam, clamaram. Deus abençoou, esquecem. Eu já falei isso aqui na igreja. É aquela pessoa, aquele jovem que entra num colégio, mudou muito as nomenclaturas, Fundamental 1, Fundamental 2. Deus, eu quero fazer isso na faculdade. Ensino médio, vem para a igreja, pede oração, a igreja ora, os amigos oram, a igreja ora, o pastor ora, a liderança ora, clamamos, até vem para o culto matinal no sábado, 6 horas da manhã, irmãos. Mas é aprovado o vestibular. Mas o vestibular é desafio, tensões, desconstruções mentais, conceituais, e ali ele ora, se consagra, vem mais para o culto matinal, vem para o domingo, vem na quarta, não perde culto, vem para a mocidade, está ali pagando um preço, e Deus o aprova. Ele termina aí o curso com êxito e entra no mercado de trabalho, começa a ganhar bem. O que é que ele faz? Eu estou cansado no domingo, trabalho demais. Semana toda, pastor, está de brincadeira, não tem tempo mais não, pastor. Olha, meu trabalho está... Que trabalho? Que você pediu a Deus? Está atrapalhando você servir a Deus? Como assim? Que incompatibilidade. Vamos resolver isso, meu filho, venha para cá, ninguém pede essa oração. Vamos orar no gabinete aqui. Deus, tira esse trabalho, demita essa pessoa, traz uma crise para que ela volte de novo ao culto matinal, ao domingo, à quarta, aos trabalhos da igreja. Quem quer essa oração aí? Ninguém. Vocês percebem? Juízes, Deus abençoava, estava ali. Acostumavam, se afastavam de Deus, Deus pesava a mão. Vocês percebem que na prática é assim, irmãos? Neemias, ele reconhece a fonte, Neemias volta à fonte. O verso 19, irmãos, é para todos nós uma oração e um pedido, e chama minha atenção para a gente concluir, que Neemias diz, lembra-te de mim para o meu bem. Olha, algumas coisas aqui, por inferência, permitam-me, traz uma conclusão ao meu coração, para o meu bem, porque uma pessoa, quando é generosa, ela é tentada a ficar presunçosa e vaidosa. Estou ajudando. A glória de Deus, irmãos. Senhor, vem no meu interior, para que eu possa reconhecer que eu só estou fazendo isso, porque o Senhor já me abençoou com benefícios. Faz isso, lembra-te de mim para o meu bem. Aqui uma oração, irmãos. Ele diz, ó meu Deus, aqui uma exclamação de culto, de adoração, ao reconhecimento que Ele é soberano. Ó meu Deus, lembra-te de mim, Senhor. Ele diz súbito aqui, ele termina essa sessão orando, pedindo que Deus pudesse ver tudo o que ele tinha feito, para que isso redundasse em bem, que isso não gerasse no coração dele arrogância, vaidade, quem sabe uma dependência dos menos favorecidos. Deus, livra-me disso, Senhor, eu sou apenas instrumento em tuas mãos. Note bem, querido, você foi levantado por Deus como instrumento nas mãos daquele que é bondoso, aleluia. Eu quero que saiamos daqui com esta palavra aqui. Interessante que Neemias, ele não mencionou Deus em oração, não como se ele achasse que merecia alguma coisa, um favor de Deus. Não, ele fez isso reconhecendo as suas fragilidades, as suas mazelas. Ele faz isso para dizer, eu dependo só do Senhor. E ele diz, olha Deus, olha, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz este povo, Senhor Deus, vem ser o juiz desses atos. Olha para o meu coração. Gente, que oração audaciosa, profunda. Olha o que eu fiz para esse povo, olha para o meu interior, Senhor Deus. Sabe o que Neemias está dizendo aqui, irmãos? Deus, se a vaidade tira, Senhor Deus. Se eu estou fazendo isso para aparecer, tira, Senhor. Se eu faço isso para que as pessoas digam, Neemias é bonzinho, tira, porque eu faço isso. Qual é o centro dessa sessão? O centro, pelo temor que eu tenho a Deus. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Que Deus nos alimente nesta manhã. Um homem temente a Deus, ele tem 3 posturas que o texto nos ensinou.
ele se preocupa com o próximo, ele é generoso com o próximo, mas ele reconhece que faz tudo isso com o próximo, porque Deus é bom e que toda bondade e toda misericórdia vem do Senhor para a glória do seu próprio nome. Amém, irmãos.